Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje nós vamos ver a segunda parte do reinado do Teodoro II Láscaris. Vamos ver uma expansão que o território de Niceia teve durante esse curto reinado do Teodoro. Também a tentativa, mais uma vez, da unificação com a Igreja Católica. E por último, os últimos momentos da vida do Teodoro, que foram de pura insanidade. Por que será que ele tomou tantas atitudes questionáveis? Bom, mas antes de eu contar essa história do Teodoro para vocês, eu peço a todos que dão tapote no like e compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor a história, ou caso vocês prefiram, assistam qualquer outro dos vídeos que estão na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini sagas de povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Me sigam no Instagram @Zelota para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher os especiais e também ficar por dentro sempre que os vídeos forem postados, já que o YouTube não manda notificação para todo mundo. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos ver esse período da expansão do território de Niceia, porém vários outros eventos aconteceram aí nesses dois últimos anos do reinado do Teodoro, esse período de 56, 57, 58, né? Botando 1200 na frente aí para não confundir. Bom, teve aquela guerra, como a gente viu no vídeo anterior, entre Niceia e a Bulgária. E durante esse período dessa guerra entre esses dois estados, houve uma união entre um ferrenho rival de Niceia, que era o Épiro, com a Sérvia. Também teve problemas com o Império Bizantino, com Niceia, enfim. Então o Miguel II, que era o déspota do Épiro, ele fez uma aliança com o Estevam Uresis, que era o rei da Sérvia. E aí ele também fez o seguinte: mandou presentes para chefes albaneses que já haviam reconhecido a suzerania deles a Niceia, porém ele queria comprar aquele apoio, né? Caso ele fosse enfrentar Niceia, ele teria esse apoio dos albaneses que iriam trair os nicenos. Bom, aí tivemos também a situação da filha do Teodoro II, que era Maria, e estava noiva do filho do Miguel II, que era o Nicéforo. Bom, lembram que esse arranjo de casamento foi feito durante o reinado do João Batates, né? Bom, e aí que aconteceu? Depois de ter feito as pazes com os búlgaros, o Teodoro mandou que o Miguel II enviasse o seu filho Nicéforo para Tessalônica, onde seria realizada a cerimônia de casamento. Ele estava avisando, claro, a questão dessa paz com Épiro. E aí o Nicéforo veio para Tessalônica e chegou acompanhado da sua mãe, a Teodora Petralifena, com quem o Miguel II tinha casado, separou, botou a mulher para fora de casa. No caso do palácio, ela ficou uns anos exilada, depois ele se arrependeu e chamou ela de volta. Enfim. E aí aconteceu que a cerimônia foi realizada e a mãe do noivo, Teodora Petralifena, ficou confinada em Tessalônica por ordens do Teodoro, até que o Miguel II cumprisse com parte do acordo e entregasse as cidades de Sérvia, não confundir com o reino da Sérvia, Sérvia que é uma cidade na Macedônia, e a cidade de Dirráquio, né, que era uma cidade que foi importantíssima durante o Império Bizantino e que fazia parte ali do território do Épiro. Bom, aí com posse das duas cidades, o Teodoro II ele iria segurar o domínio da antiga Via Egnatia, aquela importantíssima estrada que praticamente cruzava toda a Europa oriental e foi construída pelos romanos ainda no século II depois de Cristo. Bom, então o acordo de paz entre os dois
não iria durar muito tempo. É claro, o Miguel não ficou nada satisfeito em ter que ceder essas duas cidades e também a sua esposa ter ficado presa lá até essas cidades serem concedidas ao Teodoro. Bom, Teodoro, mais uma vez, ele tenta unir a igreja ortodoxa bizantina com a igreja católica. Então ele recebeu o legado papal, que era o Constantino de Oviedo, lá em Tessalônica. E o Teodoro, ele não estava muito disposto em ficar ali abrindo concessões, ele queria que as coisas fossem realmente do jeito dele. E aí o legado do Papa, esse Constantino Oviedo, ele não tinha muitos poderes ali de decisão, era limitado porque ele era apenas um representante do Papa, né? Ele não era o Papa em si. E aí o Teodoro chegou até a convocar bispos ortodoxos, né, para essa realização de um sínodo e discutir as condições em quais seriam feitas essa união. Bom, mesmo não tendo tido esse êxito que ele queria de unificar as igrejas, o Teodoro continuou mantendo correspondências com a Santa Fé, mas ele não iniciou novas negociações. Bom, aí tivemos finalmente a chegada dos mongóis na Ásia Menor, né, que ficou ali em aberto no vídeo anterior. Bom, então os mongóis chegaram na Ásia Menor e derrotaram o Kai Khosroj II no dia 14 de outubro de 1256. Daqui a pouquinho vai fazer aniversário essa data aí. Bom, Teodoro, quando soube desse ataque, ele voltou às pressas para a Anatólia para supervisionar as defesas do Império de Nicéia. Bom, o sultão de Rum, ele pediu exílio em Nicéia, e os mongóis colocaram o irmão caçula dele, né, que era o Kiji Arslan IV, e se tornou o novo sultão de Rum. Então Teodoro reuniu todas as tropas que ele tinha nas planícies perto da Magnésia para enfrentar os mongóis. Só que aí os mongóis não estavam a fim de entrar numa guerra contra os nicenos e resolveram negociar. Foi aí que o imperador mongol, que era o Rugalu Khan, que era neto do Gengis Khan, ele que era o imperador do Império Mongol, ele enviou um representante, uma delegação ali montada na Pérsia para conversar com Teodoro e negociar o futuro do Kai Khosroj II. Então foi feito um acordo e o Rugalu concordou em retirar seus homens que estavam no sultanato de Rum, com a condição de que o sultanato de Rum fosse dividido em duas partes. Uma ficaria com o Kai Khosroj II e a outra com o irmão dele, o Kiji Arslan IV. Isso foi decidido na primavera de 1257. Bom, mas antes de deixar Nicéia, onde ele ficou ali exilado, protegido, né, o Kai Khosroj II ele deu 4 fortalezas para os nicenos que ficavam no vale do rio Lico, né? O rio Lico que ficava na antiga Frígia. Isso para Nicéia, em troca de uma tropa auxiliar de 300 homens que ficariam na parte que ele ficou do sultanato de Rum. Bom, o Teodoro ficou muito confiante depois das realizações que ele teve. Ele se orgulhava de dizer que seu império agora incluía o território de Dirráquio no Mar Adriático e também de Rossalai no Mar Negro. Bom, Rossalai que é a atual cidade de Dogaryurt na Turquia. E aí também teve aquele sucesso dele com os búlgaros que a gente viu no vídeo passado. E convenceu o Teodoro, esse sucesso, que seria melhor recrutar soldados entre os camponeses da Anatólia do que contratar ali aqueles mercenários estrangeiros. Isso foi revelado em uma carta que ele enviou para o Blêmides, uma vez que esses camponeses da Anatólia eles eram helenos nativos, né? A gente bota um helenos entre aspas. Bom, aí tivemos o período em que ele adoece e todas as consequências que isso vão causar.
Bom, Teodoro ele adoeceu gravemente em novembro de 1257. Então, um jovem médico é que o atendeu, chamado Jorge Paquimeres. Bom, reza a lenda que ele tinha 16 anos de idade, não acredito, mas enfim. Deu o diagnóstico de que Teodoro sofria de epilepsia, descrevendo que o imperador frequentemente perdia consciência e caía no chão. Ele também afirmou que as nomeações incomuns e forjar aqueles casamentos entre seus amigos plebeus com mulheres nobres de origem burguesa era um sintoma dessa sua doença, né? Que seriam esses sinais de instabilidade, de loucura, enfim. Já os acropólitas, né, que eles apoiavam Teodoro II, eles perceberam que o imperador havia perdido muito peso, praticamente virando um esqueleto. O Blemidis também descreveu a doença do Teodoro como um flagelo, né, uma doença estranha que também estava relacionada com a sua fobia e melancolia. Bom, o próprio Teodoro dizia que sentia dores insuportáveis e paralisia nos braços. Agora, o que dizem os historiadores que estudaram a respeito do assunto, né, eles discordam desse diagnóstico desse jovem médico Paquimedes de que o imperador sofria de epilepsia, ou no caso, como o Paquimedes falou, seria conhecido como crise do grande mal, que era uma consequência da epilepsia. O historiador Donald Nichol disse que a doença que o Teodoro tinha tornava ele uma presa do seu próprio humor. Então ele compensava o nervosismo com um temperamento autocrático e obstinado. Já o historiador médico Jorge concluiu um estudo feito em 1995 sobre patologias do Império Bizantino. E ele disse que Teodoro não sofria de epilepsia. E um último historiador chamado Dmitry Angelov, ele não concordou com os diagnósticos da época e acredita que o Teodoro tinha um tumor no cérebro, ou na coluna, ou nos pulmões. Então isso fazia com que ele tivesse essa questão de as atitudes questionáveis, radicais, enfim, que a gente viu desde o início da história dele. Bom, aí o Teodoro, ele obviamente nessas condições de saúde bastante delicadas, ele não poderia mais comandar pessoalmente as tropas que estavam na Macedônia. Então a maioria daqueles comandantes que o Teodoro colocou na Macedônia, eles eram de origem humilde e tinham sido intitulados, nomeados recentemente por Teodoro. E aí eles não conseguiram impedir os ataques que foram feitos pelos epirotes, pelos albaneses e pelos sérvios que invadiram os territórios de Niceia. Bom, o rei da Sérvia, Estevão Uresis, derrotou as tropas de Niceio em Prilepo. E aí a cunhada, essa história é bem interessante. A cunhada de Miguel II, chamada Maria Petralifena, ela trocava correspondências com o comandante do exército de Niceia, que era o Constantino Chabaron. Bom, esse cara ele era um amigo próximo também do Teodoro, de origem humilde, e ele governava a Albânia. E aí ele foi seduzido por essa Maria, que dizia estar apaixonada por ele e ansiosa para casar com ele. Então ela marcou um encontro com esse Constantino para que eles pudessem finalmente ficar juntos. Mas o que aconteceu? O Constantino ele foi capturado e desapareceu. Bom, pelo que eu apurei a respeito da história deste Constantino, ele acabou depois desertando para o despotato de Épiro e realmente ele chegou até se casar com essa moça. Mas depois desse casamento ele desapareceu da história. Tentaram até resgatá-lo, mas ele havia sumido, e o que tem de registro é que esta moça chamada Maria, ela casou-se novamente. Bom, enfim. O exército de camponeses da Anatólia, aqueles que eu
mencionei há pouco também, né, os helenos, né, genuínos helenos, né, que foram, quer dizer, recém-formado pelo Teodoro, foi derrotado em Edessa. E aí o Miguel Paleólogo, que estava no exílio, foi permitido seu retorno para ele liderar as tropas de Nicéia na Macedônia. E lá ele derrotou os Epirotas, mas aí o Teodoro, depois da sua vitória, mandou que ele retornasse e não desse sequência na campanha, que o próximo ponto que ele iria seria justamente a cidade de Prilepo. Já que ele não foi, né, teve que voltar, porque o Teodoro mandou, o que aconteceu? A cidade foi tomada pelo Miguel II, que também capturou Acropólita, que era o governador de lá, né, o Jorge Acropólita, que era aquele amigo também próximo do Teodoro II. Bom, o Miguel II agora estava pronto para lançar um ataque contra Tessalônica, que chegou a fazer parte do território do Épiro. E aí o que aconteceu, né? Depois de muito tempo hibernando, sem termos nenhuma notícia a respeito do Império Latino de Constantinopla, eis que surge Manfredo da Sicília, que era o imperador latino de Constantinopla, e ele chegou para reivindicar o direito dos seus antecessores sobre os territórios bizantinos. E aí ele atacou o Épiro pelo oeste. Miguel estava tão obcecado em seguir com o plano dele de conquistar Tessalônica que não queria abandonar a campanha. Então ele conseguiu conversar com o Manfredo e aí eles entraram num acordo. Aí o Miguel ele consegue expulsar as guarnições de Nicéia que estavam em Dirráquio e outras fortalezas de Nicéia no mar Adriático no final de fevereiro de 1258. Conquistando ali pelo menos aqueles territórios que ele havia concedido para o Teodoro. Bom, lembram do personagem que eu falei também no vídeo passado, Constantino Tico, né? O rei búlgaro? Bom, antes de ele se tornar rei búlgaro, ele tinha se separado da sua primeira esposa. E aí ele pediu em casamento a filha mais velha do Teodoro, que se chamava Cirene. E aí era o seguinte, o Constantino Tico ele sabia que a Irene era neta do antigo rei búlgaro João II Acém, com o qual teve várias relações diplomáticas com o João Batatas. Isso iria fortalecer a posição dele para retomar, ou no caso se tornar ali o rei da Bulgária, ou o Khan búlgaro. E aí o Teodoro também achou que seria benéfico esse casamento para reafirmar a aliança com a Bulgária, né? Tendo a filha dele casada com o Khan búlgaro. E aí a Irene acabou partindo para a Bulgária, onde foi realizado o casamento com Constantino, e como mencionei no vídeo passado, acabou de fato se tornando o Khan búlgaro. Bom, agora a insanidade do Teodoro no final da vida dele. Bom, o Teodoro ele raramente deixava o palácio de Magnésia ali nos últimos meses da vida dele. Ele estava convencido de que a feitiçaria é que havia causado essa doença nele. Então ele acusou vários de seus cortesões de feitiçaria, os enviando para serem julgados. E aí a vítima mais famosa dessa loucura de Teodoro foi Maria Marta, que era irmã do Miguel Paleólogo. Então ele forçou essa jovem a se casar com um homem idoso chamado Basílio Calabário. Porém, esse casamento nunca foi consumado, porque o Basílio Calabário não conseguiu consumar de fato o casamento. E aí ele atribuiu a sua impotência, aos feitiços de sua sogra. Então Teodoro ordenou que a moça fosse colocada dentro de um saco cheio de gatos. Esses gatos foram lá e arranharam ela toda, teve a pele toda rasgada e tal. E aí ela só foi liberada, desse saco porque o Teodoro ficou em pânico. De repente ele entrou em pânico e ficou com medo de também sofrer ali com os feitiços da mãe desta jovem. Bom, e também ele ficou com medo de uma vingança, do Miguel Paleólogo. Então ele ordenou que o Miguel Paleólogo, caso era primo dele,
fosse preso sob a acusação de tentativa de envenenamento, mas depois ele mandou liberar o Miguel. Bom, o Teodoro, ele, antes de se retirar do trono, ele, como um dos seus últimos atos foi de colocar o seu filho caçula, que era o João, que tinha apenas 7 anos de idade, como seu único herdeiro. E confiou ao seu melhor amigo, o Jorge Mazzolon, a ser o regente do menino até que ele tivesse a maioridade para assumir o trono. Bom, Teodoro, ele se tornou monge e aí ele se retirou do trono, mas manteve seu nome de batismo. Porém, antes dele perder todas as suas regalias de imperador, ele pediu a formação de um sínodo para que todos os pecados que ele cometeu fossem redimidos, ele fosse redimido de todos os pecados dele. E aí o Teodoro faleceu no Palácio de Magnésia no dia 16 de agosto de 1258 e foi sepultado ao lado do pai dele, o João Vatatzes, no mosteiro de Sossandra, no Monte Sipilo. Bom, se alguém tem curiosidade a respeito deste túmulo, não existe mais. Ele foi destruído, tanto o túmulo como o mosteiro, por uma conquista que os turcos fizeram daquele território no século XIV, no século seguinte que a gente está trabalhando aqui. Bom, agora o império estaria sendo reinado pelo Jorge Mazzolon de forma provisória, né, como regente, e vamos ver o que aconteceu a partir daí, porque vai acontecer muitas viradas nessa história. Será que o menino realmente chegou a reinar? Vamos ver isso no próximo sábado. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Na próxima quarta teremos mais um especial. A enquete já está aí no ar. Para quem não votou pelo Instagram, vocês ainda podem votar lá na área comunidade. Qual dessas duas civilizações que tiveram grandes construções urbanas na antiguidade, pioneiras, né, em vários fatores, enfim, dá uma conferida lá para vocês escolherem qual dessas duas vocês querem. E já está disponível também o Curta com o Zelota, onde eu vou falar mais sobre o Teodoro neste vídeo aí especial que é exclusivo aí da área de membros. Quem quiser fazer parte, é só clicar no botão azul, seja membro, ou no link que está na descrição. Então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até quarta, falou pessoal.